Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Segundo recente reportagem publicada pela Folha de São Paulo, mais da metade do desmatamento na Amazônia em 2016 ocorreu em áreas de CAR, Cadastro Ambiental Rural. Para entidades de preservação, o governo está falhando na utilização do mecanismo para controle do desmatamento. Quem nos fala sobre esse assunto é o deputado federal, professor e engenheiro agrônomo Mendes Tami, que já foi presidente da CPI da biopirataria, que investigou, entre outros crimes ambientais, o desmatamento ilegal. Olá, professor! Olá, Iria. Essa informação é muito preocupante, principalmente porque ela vem na contramão de tudo aquilo que nós esperávamos. Na verdade, o que se conclui é que o CAR, Cadastro Ambiental Rural, implantado já em grande parte da Amazônia, não está tendo seus efeitos, não está conseguindo inibir o desmatamento ilegal. A Folha de São Paulo teve acesso à análise de dados do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, relativos ao CAR, trazendo as informações do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite. O resultado dos 7.989 km² desmatados no ano passado, 4.474 km² estavam em áreas de CAR, 56% do total. Os estados campeões de desmatamento em áreas do CAR são o Pará, com 68%, e o Mato Grosso, com 66% da derrubada de vegetação ocorrendo dentro das áreas cadastradas. Em seguida vem Rondônia, 48%, Amazonas, 43%, Roraima, 40% e Acre, 34%. A maior parte desse desmatamento é ilegal, pois a parte legalizada não chega a 3% ao ano. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, foi considerado um dos mais importantes instrumentos implementados pelo Código Florestal de 2012. A partir dele, proprietários rurais poderiam registrar em uma plataforma online a composição detalhada de suas terras. Dessa forma, apresentariam, por exemplo, as áreas de reserva legal e a área de uso já consolidado, destinada a atividades econômicas. Segundo o Código, nas regiões do bioma amazônico, as propriedades deveriam ter, no mínimo, 80% de reserva legal, ou seja, esta deveria ser a porcentagem de mata nativa. Uma das funções do CAR é justamente ajudar a fiscalização, inibindo a derrubada ilegal de árvores, ao permitir que se compare os dados fornecidos pelo CAR com os dados do levantamento por satélite. Os pesquisadores concluíram que a impunidade é que estimula a derrubada ilegal de árvores e a sua devastação. Segundo o IPAM, há de fato uma sensação de falta de punição. Se alguém desmata 10, 20, 30 hectares, às vezes é até uma limpeza, mas ninguém fala nada. No ano seguinte, esse proprietário acaba desmatando mais um pouco. O vizinho vê que não aconteceu nada e vai desmatar também. Ações simples, como multas, poderiam ser o suficiente para diminuir os desmatamentos. Com as informações do CAR, essas multas poderiam ser mandadas por correio, da mesma forma que se faz com a fiscalização de trânsito. Na verdade, o que hoje predomina são pequenos desmates, de até 30 hectares, enquanto que no passado havia grandes desmatamentos, muito mais fáceis de detectar e de ter ações pontuais de combate aos mesmos. Concluímos que, ao que tudo indica, o CAR entrou realmente em vigor, mas ainda não é usado para inibir o desmatamento. Além do uso sistemático do CAR para uma fiscalização mais rígida por parte do governo, as entidades ambientais
cobram maior transparência em relação à ferramenta. Segundo elas, deveriam também ser disponibilizados o nome e o CPF dos proprietários de terras. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, sofreu pressões por parte da abertura de dados do CAR. Proprietários rurais e alguns membros da bancada ruralista do Congresso se opunham à divulgação dos dados, que, segundo eles, poderiam trazer problemas de segurança aos proprietários de terras. Por lei, esses dados são públicos, portanto é uma incoerência querer impedir a sua divulgação. Além disso, o CAR ajuda a utilização dos protocolos ambientais, como, por exemplo, a proibição de venda de soja e de carne que seja produzido de uma forma ilegal. O Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente afirma que o desmate nas áreas de CAR já havia sido identificado e que a fiscalização e controle desse desmate é uma das medidas colocadas como de altíssima prioridade dentro do atual governo. Em suma, é inaceitável que tenhamos um crescimento da taxa de desmatamento, seja ele legal ou ilegal. O Brasil já assumiu o compromisso junto aos demais países de diminuir o desmatamento da Amazônia. Já fez um código florestal que é fruto de um grande acordo entre produtores rurais e ambientalistas. Não tem o menor sentido esse crescimento da taxa de desmatamento ilegal. Meu nome é Tainá, estou na oitava série. E Tami, o que é uma reforma tributária ecológica? A reforma tributária ecológica consiste na diferenciação da tributação, de tal forma que produtos limpos, produtos que não geram resíduos, produtos que economizam água e energia, produtos, enfim, conveniente e corretamente ecológicos possam ser estimulados. Bens e serviços estimulados com tributos menores, com isenções, até com subsídios. E, por outro lado, uma reforma tributária ecológica também significa uma sobretaxação dentro do princípio poluidor-pagador daqueles produtos que são deletérios, que poluem, que causam resíduos, que agridem os corpos d'água, que utilizam em excesso os recursos naturais, de tal forma a desestimular a sua produção e consumo para que eles sejam substituídos por produtos limpos. Não percam no próximo bloco, o engenheiro agrônomo Denis Storani explica o que são áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal e como agir para promover a devida adequação ambiental em casos onde foi feito um desmatamento ilegal. O Brasil abriga mais de 10% dentre 1 milhão e 400 mil seres vivos catalogados no planeta. Na classificação mundial em diversidade de espécies, somos o primeiro em primatas, borboletas e anfíbios. A cada ano, um número incalculável de filhotes é retirado das matas para serem vendidos. Para os traficantes, nossos animais silvestres não passam de mercadoria. Não estimule esse mercado. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma matéria onde o engenheiro agrônomo Denis Storani explicará o que são áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal e como agir para promover a devida adequação ambiental em casos onde foi feito um desmatamento ilegal. APP são as áreas de preservação permanente que são marginais a todos os corpos d'água. E, além disso, tem as áreas de encostas com declividades acentuadas, áreas com altitude acima de 1.800 metros, né? E as áreas de topo de morro. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, numa zona rural. Nessa situação, no barramento de água artificial, nós precisamos ter 15 metros de APP na faixa do nível maior da água. A APP ela é fixa, a medida mínima dela nessa situação é 15 metros.
O Estado e o município podem criar uma legislação específica, aumentando essa faixa de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, elas servem para manter o fluxo gênico de fauna e de flora e para a estabilização geológica do solo. Ela ajuda na qualidade e na quantidade da água. É importante existir para não ter nenhum problema de assoreamento dos cursos d'água. Isso também ajuda a manter a questão da fauna e da flora ativa, né? Essas pegadas evidenciam que aqui, margeando a área de preservação permanente, tem um fluxo constante de fauna. Nós podemos ver aqui pegada de vários tipos de mamíferos diferentes. E nessa situação, parte da área de preservação permanente está ocupada apenas por cultura, no caso o figo. Essa situação, a legislação não permite ter apenas culturas agrícolas na área de preservação permanente. O que ele teria que fazer aqui, no caso, é apresentar um projeto de reflorestamento junto à Secretaria de Meio Ambiente no Estado de São Paulo, prevendo o plantio de espécies nativas entre linhas, né, para enriquecer essa área de preservação permanente. Nas áreas de preservação permanente é vedada qualquer tipo de construção, a não ser nessa situação que a gente está olhando, onde é possível você fazer edificações de baixo impacto, no caso de uma captação de água, ou qualquer outra obra de utilidade pública e interesse social, desde que o órgão ambiental aprove. Bom, de um lado, nós temos a área de preservação permanente bem definida e com a vegetação bem preservada. Ela está respeitando os limites de 30 metros do curso d'água. E mais ao centro, nós temos uma área de várzea que não tem um curso d'água definido. A água é toda espalhada por essa região da várzea. E do outro lado, nós temos já, respeitando o recuo da área de preservação permanente da várzea, nós temos a cultura da cana. Então, essas três situações estão respeitando a legislação florestal. Reserva legal é uma obrigação de todas as propriedades rurais no Brasil. Nós temos três situações de reserva legal. Na Amazônia, você precisa preservar 80% de área de mata de reserva legal dentro da sua propriedade. No bioma cerrado, dentro do perímetro da reserva legal, você precisa deixar 35% de reserva legal. E no restante das regiões do Brasil, você precisa de 20% no mínimo de área de reserva legal. Se você não tiver a porcentagem mínima de reserva legal, a legislação permite que você recomponha essa área. Para você recompor, você tem que apresentar um projeto onde contemple pelo menos 80 espécies nativas para você fazer o seu projeto. A área de reserva legal ela vai ter que ser delimitada, cercada e tem que fazer o reflorestamento nessa área. Bom, aqui nós temos uma situação ideal. A propriedade rural incluiu o carreador entre a reserva legal e a área de agricultura. Esse carreador ele é um espaço físico que impede que o fogo, que pode vir a pegar na cultura, ultrapasse para a área de reserva legal, causando dano ambiental. Meu nome é Ayrton, estudante de Rádio e TV. Professor, como podemos caminhar em direção a uma agricultura sustentável? Há inúmeras práticas que podem ajudar a agricultura a diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Por exemplo, estimular o plantio direto, que não remove o solo a cada safra, evitando com isso que gás carbônico se desprenda das camadas superiores do solo e volte para a atmosfera. Em segundo lugar, estimular a integração da agricultura, das práticas de lavouras com a pecuária, a recuperação de áreas degradadas, a proteção das nascentes, a proteção das matas ciliares,
práticas de conservação de solo para evitar a erosão. E, por último, a substituição, desde que possível, de defensivos ou de fertilizantes por uma agricultura mais orgânica, por uma agricultura que utilize o controle biológico. Deputado Tami, se a produção de álcool ainda usa tratores, caminhões e outros equipamentos movidos a diesel, como afirmar que ela é sustentável? Caro Mauro, o álcool de cana é o biocombustível que tem o mais positivo balanço energético. Para produzir 9 litros de etanol de cana, eu preciso de 1 litro de gasolina. A proporção é 1:9. Para se ter um termo comparativo, para se produzir etanol de milho nos Estados Unidos, eu preciso de 1 litro de gasolina para produzir menos de 1,5 litro de etanol de milho. Ou seja, é quase trocar 6 por meia dúzia. No entanto, você tem toda a razão. Nós temos que ficar com os olhos voltados permanentemente para este que é o grande desafio dos países tropicais que querem se transformar em exportadores de biocombustíveis. O desafio da sustentabilidade. Comprovar que são capazes de produzir de uma forma sustentável, ambientalmente sustentável. Ou seja, sem desmatar, sem agredir os corpos d'água e sem substituir a produção de alimentos pela produção de biocombustíveis. Não percam no próximo bloco o deputado federal Mendes Tami nos fala sobre os impactos do desmatamento ilegal. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: a sustentabilidade está baseada em quais fatores? Letra A, ambiental, social e econômico. B, ambiental, social e cultural. C, social, econômico e cultural. D, ambiental, cultural e político. Ou E, ambiental, social e político. Veja a resposta no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em quais fatores está baseada a sustentabilidade. A resposta correta é a letra A, ambiental, social e econômico. O Viver Sustentável está de volta. Vamos acompanhar agora a matéria em que o deputado federal Mendes Tami nos fala sobre os impactos do desmatamento ilegal. O impacto é tremendo. Em primeiro lugar, sobre a própria Amazônia. Afeta a fauna, a flora. É um estrago tremendo com relação ao nosso maior patrimônio genético, que é o patrimônio da biodiversidade. Afeta o ciclo das chuvas, o ciclo do carbono, afeta o ciclo de energia. Mas, mais do que isso, o impacto do desmatamento na Amazônia é um prejuízo para todo o país. Por quê? A Amazônia é uma espécie de pulmão da humanidade, uma espécie de ar-condicionado. É uma quantidade imensa de vapor d'água que é produzida pela evapotranspiração decorrente destas florestas. Com isso, esse vapor d'água sobe, recebe os ventos alísios que vêm na direção nordeste e joga esse vapor d'água contra a Cordilheira dos Andes. É uma espécie de rio voador. Esses rios voadores se dirigem à Cordilheira dos Andes, batem na Cordilheira dos Andes, refletem e são jogados na direção do Brasil Central, a região centro-oeste, região sudeste e até região sul, influindo na produção agrícola, tendo um imenso impacto na produção agrícola. Por isso, se houver o desmatamento da Amazônia, o prejuízo não será apenas para os amazônidas, será para todos os brasileiros. Meu nome é Daniel, eu sou vendedor. E como eles conseguem cortar, transportar e comercializar as madeiras nobres? Há 3 pontos a considerar. O primeiro é a fiscalização. A fiscalização é insuficiente,
ineficiente e muitas vezes até conivente com o contrabando de madeiras nobres. Insuficiente. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. As florestas correspondem a 40% do território brasileiro, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, nem sempre estes fiscais estão preparados com veículos, com equipamentos para coibir o crime organizado. E em terceiro lugar, muitas vezes, a conivência e corrupção facilitando a ação desses criminosos. O segundo ponto são os canais de comercialização. Existe um comércio que aceita comprar essa madeira sem o certificado de origem. E o terceiro ponto, uma rede de falsificação dos certificados de origem. Por tudo isso, a Polícia Federal tem um imenso trabalho para coibir o contrabando de madeiras nobres. Sem coibir essas práticas criminosas, fica difícil até o esforço nacional para implantar uma economia da floresta, de tal forma que uma floresta, uma árvore em pé, valha mais do que uma árvore derrubada. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, principalmente nós temos o conhecimento de que a nossa população no mundo, nesse planeta, ela tem mais de 50% ela é urbana. E dados da ONU levam que em 2025 essa população urbana passa de 3,5 para 5 bilhões de habitantes. Então, assuntos como arborização urbana e tantos outros que podem fazer com que melhore a qualidade de vida das pessoas, eu acho que merece sim uma atenção especial. É um assunto técnico, sim, mas que depende não só da legislação e do poder público, políticas públicas, depende muito da população, de ter a consciência de que a árvore ela não é estática. Muitas vezes as pessoas pegam uma muda que tem no vaso e colocam na calçada. E pode ser desastroso, como o ficus, por exemplo, que é muito utilizado em vasos e quando ela vai para a calçada é uma árvore gigantesca com sistema radicular que penetra em toda a rede de água, de esgotos. Então o que poderia ser um benefício vira um problema. E o que nós podemos fazer? A maioria das cidades tem uma legislação pertinente de arborização urbana, mas não basta uma legislação que fica lá engavetada, que fica no banco de dados. A população tem que ter acesso e a prefeitura, com o seu departamento aí específico ou secretaria, ela deve informar, passar esse conhecimento para a população. E nós temos dois casos. Tem um caso de arborização de uma área nova, isso é uma delícia de fazer, porque se você conscientiza e já sai com o primeiro passo corretamente, cidades como Maringá, por exemplo, passam a ser referência, ficam lindas e chega a diminuir até 5 graus a temperatura no centro da cidade, por exemplo. Então são vários benefícios, né? Não só a temperatura, mas a questão visual, a questão da aeração, também a diminuição da poluição sonora. Então essas áreas novas, por isso que nós não podemos permitir que se façam bairros com calçadas tão estreitas, com ruas tão estreitas, com nenhum recuo. Então essa regra que é do coletivo, ela vem beneficiar cada um de nós. E o que nós não podemos também é pensar que o nosso gosto é que prevalece. Se é um espaço coletivo, nós temos que pensar conjuntamente. Então tem espécies adequadas, nós vamos ter que conviver com equipamentos públicos, tem fiação elétrica, tem rede de esgoto, tem a distância da esquina para, por exemplo, de mínimo 5 metros para não gerar acidente e deixar que tenha visibilidade para os veículos que ali transitam. Então nós temos também casos de calçadas mais largas, que você pode ter até um canteiro, né? Além das árvores, tem um canteiro uniforme e isso acaba deixando muito agradável e valoriza o imóvel. O imóvel que está no lugar mais bonito, no lugar mais adequado, mais gostoso de se viver, também ele é valorizado economicamente. E o outro caso que é o mais difícil é quando a gente já pega bairros que já estão arborizados. E aí, nós vamos erradicar tudo? Claro que não. Para isso que tem a lei municipal,
Por exemplo, risco de tombamento, que dá para avaliar. Hoje tem equipamentos sofisticadíssimos. Então, risco de tombamento, quando você tem doenças e pragas que você não consegue conter. Lembrando que produtos tóxicos que a gente usa lá na agricultura muitas vezes, quando você vem para a cidade você tem limitação. Então você tem alguns casos que realmente, ou quando causa danos, né? Por exemplo, rachaduras de paredes, né? Então que você pode erradicar, mas precisa do técnico para isso. E você pode conciliar com novas espécies adequadas e refazendo esse replanejamento aos poucos. Então, o recado é que a arborização é necessária, é o nosso contato com a natureza, a gente sabe que o homem tem isso de uma maneira muito forte, uma população cada vez mais urbana e que a arborização é um dos meios que pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, inclusive com estudos também de diminuição de violência em áreas mais arborizadas. Então, como conseguir isso? Com legislação pertinente, políticas públicas municipais e conscientização da população. Quando nós convivemos em um espaço e nós não estamos isolados, é claro que é essa força conjunta que faz com que a gente tenha melhor qualidade de vida. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade do Rio de Janeiro. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 170. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 1.400. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.